Olá, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Aqui é o Destrinchando Fonte Viva. Eu espero que agora vocês estejam escutando. Deixa eu ver aqui. Tá, eu estou escutando. Agora eu acho que tá funcionando o som. Sejam muito bem-vindos. Esse daqui é o Destrinchando Fonte Viva. Uma live em que a gente fala desse livrinho aqui, ó. Do Emmanuel. E que a gente faz uma leitura super descontraída, que é o que é o Fonte Viva, afinal. É um livro do Emmanuel em que ele pega um versículo e faz uma análise. E ele é muito bom pra gente pegar e ir refletindo sobre o nosso dia a dia. Por isso que eu convido vocês a conversarem com a gente não comigo, né? Mas conversarem aqui pelo chat, vocês coloquem. Se quiserem ler, eu vou colocar aqui a mensagem. E aí vocês vão conversando comigo. É uma live super rapidinha e que é muito, muito gostosinha, assim, de se fazer, de se pensar. E a gente sai mais aliviado. Aquele tempinho, sabe? Um tempinho pra si. Eu acho que tá tudo certo. Vamos lá, então. Eu vou digitar aqui. Fonte Viva. Obrigada, Matheus, por me avisar que estava sem som. Fonte Viva. E aí, enquanto eu tô aqui digitando, digam de onde vocês são, quem vocês são, de onde vocês são. Meu nome é Jade Alessandra, eu tenho 22 anos, sou uma das administradoras aqui do Cantinho. E sou de Macapá, no Amapá, um pouquinho distante da maioria de vocês, mas a gente se conecta aqui pelas palavras, né, de Cristo. Então, Fonte Viva, mensagem 37, na obra regenerativa. Olha, a Jai é do Piauí, o Matheus é do Ceará, Gilson, Tabum, na Bahia. 37, na obra regenerativa. Tô vendo que a maioria daqui tá do Nordeste, né? Eu sou a do Norte. Cadê a galerinha? Olha, o Ariel tá dizendo que o som tá bom. Obrigada, estava falando sozinha, coitada. E ele é de Minas Gerais, então temos aqui outras regiões aqui, não tá sendo só Norte e Nordeste, tá? Aqui já tem o Sudeste sendo representado. Então bora lá. Fonte Viva. Ai, meu Deus. Eu vou ter que escrever de novo, porque eu escrevi errado, gente. Fonte Viva. 37, na obra regenerativa. Pronto. Desculpa o atraso. Eu escrevi de novo errado. Ai, tá ótimo aqui. Essa live tá ótima. Fiquei sem som, tô escrevendo errado. Eu vou escrever como será? Agora foi. Agora foi. Olha, o Matheus falou, meu livro Fonte Viva vai chegar hoje, mais tarde ou amanhã, ansioso. Olha, ele é muito bom para você ler todos os dias, antes do seu evangelho, antes da sua oração, que aí você vai, sabe, refletindo, é muito bom mesmo. E a gente, na verdade, aqui, a gente está tentando fazer isso. Colocar vocês também para ter esse espaçozinho aqui de conversa comigo, com a outra galerinha aqui nos comentários, pra gente fazer essa reflexão. O Ariel, força que vai, força que vai dar tudo certo. Bora começar pra ver se deslancha agora essa live. Na obra regenerativa. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmo para que não sejais igualmente tentados. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 1.
Bem, aqui nessa live eu gosto geralmente de dar uma lida primeiro no versículo, tentar entender, sabe aquela coisa assim, vou tentar adivinhar o que quer dizer e vamos ver a interpretação do Emmanuel para isso. Eu acho que aqui é aquela coisa de, sabe, se alguém for lhe ofender, ore, se alguém dê a sua outra face e tudo mais. Então, eu acho que é muito disso, assim, da gente sempre pensar pelo lado mais pacífico da mansidão, ensinar o outro essa parte, sabe? E também nos ensinar, porque se nos ofende alguma coisa, é porque ainda tá faltando trabalhar alguma coisa na gente, sabe? Se nos ofende daquela maneira violenta. E eu acho que é basicamente isso, assim. Não tem muito o que falar. O que vocês acham? Eu acho que não tem muito o que falar. Acho que eu prefiro dessa vez dar uma olhada, dar uma espiada no que o Emmanuel tem, nosso Passe Emmanuel tem para nos dizer. Se tentarmos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com agulhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com tantos outros. Se lhe destacarmos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Então aqui, vou dar uma pausa na leitura para meio que falar assim, eu acho que aqui ele fala muito daquela coisa de ação e reação. E de se fazer com o outro aquilo que a gente quer que faça conosco mesmo, sabe? É a questão da reciprocidade. E então aqui é isso, assim. Se a gente ataca com ira, a gente vai receber provavelmente. Se a gente revida, e vai assim, numa questão. E a gente mesmo meio que se violenta, né? Quando a gente faz com ira, com raiva, a gente começa, não sei vocês, assim, mas eu não suporto sentir raiva, porque eu me passo muito mal mesmo, assim. Então eu sempre prefiro tentar canalizar para alguma outra coisa. Eu adorava quando eu fazia, por exemplo, taekwondo, que aí eu ia no taekwondo e aí o Miyokyo, assim, ele falava para eu chutar mais forte, parecia assim que alguma coisa me aliviava, porque eu não sentia mais aquela angústia. E eu sempre tento, e foi uma coisa que eu vim trabalhando assim, que eu vou sempre tentar perdoar. Às vezes não é fácil, às vezes a gente vai querer guardar coisas, porque não é perfeito, gente. Eu não sou também, eu tô aqui, mas a Jade tá aqui, tá falando pra gente e tudo mais. Mas, gente, não sou nem perto de ser perfeita, nem perto de ser a pessoa completamente zen, completamente de boas que vocês podem ver por aqui. E eu gosto sempre de deixar isso muito claro. Porque, assim, às vezes a gente sente uma culpa por sentir a raiva, por sentir a tristeza e tudo mais. E são coisas que ainda vão vir na gente. Porque, novamente, não somos perfeitos. Mas a partir do momento que a gente começa a perdoar o outro, a se perdoar por sentir aquelas coisas e saber canalizar as emoções, saber compreender elas, não reprimir, mas compreender e saber para onde encaminhar, fica muito mais saudável, sabe? E aquilo deixa de adoecer a gente. Então eu acho que nessa parte aqui o Emmanuel fala muito sobre isso. Então vamos continuar. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas se tratamos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Já nessa parte aqui, eu acho que ele fala muito sobre como a gente deve agir, sabe? A gente, é lógico, a gente não vai retribuir com o mal, a gente não vai meio que fazer escárnio do erro do outro, da falha e tudo mais, das coisas que necessitam ainda ser aprimoradas, lógico que não. Oi, tio Luísio. E lógico que não, mas
a gente também não pode simplesmente ignorar. A gente não pode ficar calado perante algum equívoco que vai ser danoso aos outros. Assim como também a gente não vai pegar e incentivar a questão da violência. Porque senão a gente vai colocar e vamos, digamos que colocar lenha na fogueira. A gente vai colocar essa questão de mais maldade, mais ódio, onde nos rodeia. E aí então, e quando a gente é indiferente, querendo ou não, a gente ainda tá meio que aprovando aquilo. Porque a gente não tá fazendo nada. A gente tá permitindo com que aquela pessoa continue a fazer aquelas coisas. Mas quando a gente vem e pensa com carinho naquele irmão, ele cometeu um equívoco, eu não vou apontar o dedo para ele, eu não vou ignorá-lo, mas eu vou chegar com amor, com carinho, com cautela, que eu acho que é uma coisa que falta muito pra gente ainda. Como a gente se comunicar com cautela, aí sim, e ver que é um irmão adoecido, que precisa então desses cuidados, aí sim, a gente vai estar contribuindo para o bem, para esse novo olhar. Então, eu acho que é importante, sim. Tem, por exemplo, a questão da comunicação não violenta, tem os métodos de comunicação, acho que, assim, muito por conta das redes sociais, e eu falando assim, eu estudo, né, comunicação, eu vejo que a gente tem tido muito problema na comunicação. Impressionantemente, em um ambiente, em um mundo em que em que tem vários meios de comunicação, a nossa vida, a gente não sabe mais o que é o digital e o real, que a gente está em várias redes sociais e tudo mais. A gente tem cada vez mais tido problemas em como se comunicar. Mas o outro, se o outro eu mandei a mensagem, eu falei. Se o outro não entendeu, o problema é dele. Não. A comunicação, ela depende de ambas as partes, do emissor, aquele que fala, e do receptor, aquele que compreende. Então, a partir do momento em que não compreende o que o outro está falando, houve uma falha aí. Talvez seja a maneira como a gente fala, que seja às vezes muito eloquente, como a gente vê em algumas, palestras e tudo mais, que são mais palavras super floreadas e tudo mais, e que a pessoa não entende nada, mas ela fica, nossa, super evoluindo. Mas que não chega no coração. Oi, Valmir, boa tarde. E aí, voltei. Tava baixa a conexão. E também às vezes quando a gente chega e fala de uma maneira, quando a gente digita alguma coisa no WhatsApp, por exemplo, falando, olha, aconteceu tal coisa, ou quero isso. Só que por conta ainda dessa maneira como a gente se comunica, o outro não consegue compreender e pode soar de maneira um tanto agressiva. Então a gente não está sabendo se comunicar nesses novos meios. A gente não está conseguindo estabelecer vínculos, se falar. A minha geração, por exemplo, eu, Jorge Alessandra, não suporto fazer ligação. Quando as pessoas, não sei o que, para fazer uma ligação, não suporto. Eu prefiro que mande mensagem. Mas eu não suporto ligação. E aí, quando vai, eu comecei a perceber que talvez seja uma coisa assim que é me comunicar verbalmente, sim, com as pessoas. Seja uma coisa que eu ainda preciso exercitar mais. Seja uma coisa que esteja faltando pra mim. E seja uma coisa que eu preciso desenvolver, que depois, quando eu comecei a terapia, o Matheus também não suporta falar no telefone. Eu comecei a perceber na terapia que eu tinha muito problema em me expressar com as pessoas, para as pessoas, sabe? Eu não falava eu te amo, eu não falava toma cuidado. Na verdade, eu ainda tenho muito.
Se meus amigos, se tiver alguém aí dos espíritas assistindo, eles sabem que eu sou meio sumida, eu desapareço. Meus amigos, normalmente eu falo, gente, eu não entro em contato com ninguém, não. Eu tenho muita dificuldade com questão da comunicação. Impressionantemente, eu estudo comunicação. Que coisa linda, né? E eu acho que é uma coisa, assim, que eu percebi que eu precisava começar a trabalhar. Que quando uma pessoa fazia uma ação e que me magoava, eu não me comunicava pra ela, eu decidia, tipo, simplesmente ignorar. E aí eu comecei, não, eu preciso falar realmente. Tô sentindo isso, isso, isso. Agora estou estressada. Não adianta eu conversar desse momento. Eu preciso ser mais sincera com meus sentimentos para as outras pessoas. Ah, estou sentindo dessa forma, eu quero tal coisa, tal coisa. Cada vez mais eu fui me sentindo mais liberta. E fui também sentindo que as pessoas foram me compreendendo, porque é assim como eu cometo erros e que eu tenho falado para muitos amigos, porque muitos amigos se sentiam magoados com alguma coisa que eu tinha feito, e aí depois, tipo, de muito tempo vinha falar, tipo, explodia, sabe? Em alguma coisa eu falava, mas tu tinha que falar pra mim. Porque eu não tenho como adivinhar. Infelizmente, eu ainda não sei ler mente. E eu acho que vocês também não, né? A gente ainda não sabe ler mente. Então a gente precisa se comunicar. Mas se comunicar de uma maneira que não agrida o outro. E é assim. Tô me sentindo desse jeito, desse jeito, desse jeito. Pontuar. E eu comecei. Então eu estabeleci, eu acho que, conexões mais fortes com as pessoas. Porque eu comecei a fazer assim. Eu faço isso, isso, isso. E eu espero que tu fale também pra mim que não gosta disso, disso, disso. Ou que gosta disso, disso, disso. Eu comecei a compreender e ser mais empática. Então bora ver aqui que teve bastante. Olha, o Matheus falou que tem mais facilidade de escrever. Eu também. O tio Aloysio, a comunicação escrita deixa muitas dúvidas da verdadeira intenção do que se diz ou pretende dizer. Gera muitos ruídos da comunicação. Pois é, e que às vezes o que parece ser uma coisa assim que você tá falando de uma maneira assim super de boas, parece assim que você tá sendo bem agressivo, sabe? Já teve momentos que eu tive que pedir desculpas que as pessoas depois me mandaram, nossa, Jade, que isso? Não foi a minha intenção. Eu não quis fazer isso, aí eu fui pedir desculpas pro professor que realmente não era intenção alguma eu falar daquela maneira, só que foi como saiu, sabe? E aí a gente também tem que reconhecer esses momentos. E aí o Matheus veio. Mas por mais incrível que pareça, dentro do centro espírita eu falo até demais. Eu também. Eu gosto de falar bastante no centro espírita. E principalmente de incentivar a gente. Vamos falar sobre os sentimentos. Eu acho que a gente ainda precisa falar mais sobre os sentimentos. Você tá bem? Você tá bem mesmo? Mas como é que você tá? E tal coisa. Pra gente ir, sabe? Eu acho que só da gente falar, eu tô bem, quando não tá bem. E aí? Vai fazer o quê? A gente vai melhorar como isso? A gente vai solucionar como isso? Sabe? O Matheus. Mas eu vejo real necessidade de me expressar em palavras, sim. A comunicação, ela envolve várias coisas. Ela envolve gestos, ela envolve palavras, envolve sons. E aí, então, a gente precisa cada vez mais entender como se comunicar, como se portar. Pra gente saber realmente passar a mensagem. Isso aqui, como o tio Aloysio falou, não haja os ruídos da comunicação. Que a gente consiga cada vez mais compreender e evitar, assim, que seja violento. Porque quando a gente vai e tenta se comunicar com uma outra pessoa e é violento com ela meio que cria um bloqueio, uma armadura. E aí, como é que vai ser? Como vai ser para solucionar tal problema que tá acontecendo? A gente vai ficar nessa roda, vai ficar girando. E aí a gente vai ficar girando e nunca vai quebrar essa roda. É aquela coisa, por exemplo, daqui a pouquinho vai ter o Clube do Livro e a gente fala sobre a história da Ruth, né? E que
que ela foi uma das encarnações da Ivone do Amaral Pereira. E que por conta de um ato de intolerância, ela e o que é o Luigi Narbonne, eles ficam durante reencarnações, séculos e séculos e séculos, numa coisa de vingança, de ódio, de coisas assim que demora pra ser quebrado, sabe? E que a gente fica, poxa, se tivesse se comunicado, se tivesse tentado entender, se tivesse tentado perdoar, nada disso teria acontecido. Então, todo o sofrimento que foi causado, né? Esse livro aqui, com conversa, perdão, tentando se comunicar de maneira não violenta, isso aqui não aconteceria, sabe? E que é um sofrimento muito grande que a gente vê que se perpetua, sabe? Então, quando é que isso vai acabar de verdade? Quando a gente tentar realmente conversar com o outro e tentar abrir, sabe, para esse entendimento de que o outro também é um ser que precisa de ajuda. Olha, tio Luiz, hoje mandei um post numa lista de transmissão de uma mensagem de cunho evangélico e uma pessoa me questionou se eu estava cobrando alguma atitude dela. Pois aí é aquela coisa, né? Se caiu assim na mente da pessoa, vem da consciência também, né? E aí só que a gente fala, não, mas vamos refletir. Convido você a refletir. Eu acho sempre muito bom da gente convidar as pessoas a refletir. Porque a gente também não pode fazer por elas, né? Cada uma... inclusive é por isso que a gente vem a individualidade, né? Somos espíritos individuais, não somos metade de ninguém. Então é bom que a gente trabalhe isso de que... E aí a gente tá na minha terapia. Terapia não vai fazer por si, você tem que estar aberto àquilo. Ele vai te questionar, mas você tem que estar lá. Não, realmente, isso daqui não tá legal. Isso daqui não sei o que e tal. Eu vou ajustar tal coisa. E aí que a gente vai meio que se abrir, mas a gente vai e pergunta, vamos aqui refletir? Vamos convidar você à reflexão? O Fonte Viva também é uma coisa dessa, lógico, não é uma terapia, gente. Eu não sou profissional. Mas o Cantinho, ele tem essa proposta de trazer aqui um espaço para vocês refletirem, para vocês conversarem, para vocês se abrirem. Pra ver, tá tudo certo aqui, o que que tá... Eu sempre gosto de falar, o que que tá bom, o que que eu preciso melhorar, o que que eu preciso dar aquela ajustada. E a gente tá nessa constância. É de se questionar, de se descobrir, sabe? Olha, o Matheus, meu namorado é psicólogo. Ele é totalmente diferente de mim. Ele quer falar em palavras, dizer sentimentos, dizer o que real pensa. Conheço. Assim, eu tenho... A minha mãe, ela fala muito assim que eu sou aquela pessoa muito... Na minha, então eu sou um tanto travada, sabe? Pra expressar o que eu sinto, assim. Então, pra mim, na verdade, por exemplo, a questão da arte, essa questão mais criativa, foi meio que uma mão na roda. Embora eu fale demais e me comunique com as pessoas, pra mim é difícil essa questão mais sentimental, sabe, da coisa. Então, é uma coisa que eu tive que começar a trabalhar. Não. Vamos aqui. Gente, acreditem, isso daqui é um exercício pra mim. Que eu tô falando do que tá acontecendo comigo, o que que vai, o que que passa e tal. Tô me abrindo. Tô me deixando, porque eu acredito, assim, que eu acreditava que era uma fraqueza. Se deixar, né, nessa vulnerabilidade. Mas não, é se deixar aberto. Aberto pra vocês, aberto aos sentimentos e tudo mais. Então, é uma coisa, eu acho que é necessário da gente comunicar e ter essa clareza de vamos... Oi, colega, vamos aqui refletir sobre tal coisa? Vamos nos propor a isso? Mas a gente ainda não terminou, gente.
Peraí. Ai, meu Deus. Nas horas difíceis em que vemos um companheiro desempenhar-se nas sombras interiores, e para auxiliá-lo é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos antes de tudo. Abeiremo-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se, nas condições dele, teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zuzir e condenar para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos por nossa vez visitados pela tentação. Então aqui ele vai justamente falar essa questão de sermos humanos. Eu achei muito legal dele falar. Sejamos humanos antes de tudo. E lembrar dessa questão da humanidade a gente tem nossos altos e baixos, a gente tem as nossas virtudes e coisas que devemos nos aprimorar. Todos temos. E que a gente pense, eu acho que é sempre importante da gente pensar no lugar do outro, como agiríamos. Não com essa questão do julgamento, mas sim de pensar se aquilo... aquilo realmente seria bem complicado se fosse na minha situação. Ou se não é complicado, mas que a gente entende quão doloroso que pode ser para o outro. Novamente, falando assim, dos clubes do livro em geral, tanto em Renúncia quanto nas Voragens do Pecado. Tem personagens, assim, por exemplo, que eu sempre gostei muito deles, impressionantemente. São personagens muito... Eles não são perfeitos, eles não são o exemplo assim, nossa, eu quero ser tal pessoa, esse tal espírito quando eu quiser evoluir, não. Eles são, por exemplo, a Susana de Renúncia. Quando eu fui vendo as coisas que a Susana fazia, eu pensei, cara, isso em alguma vida passada eu tenho certeza que eu já fiz. Eu me identifiquei com ela. Eu não fui capaz, assim, de condená-la, sabe? Eu não consegui. Tipo, tinha muita gente que falava dela e tudo mais, mas eu ficava, cara, eu tenho certeza. Todas essas coisas que essa mulher já fez, eu tenho certeza que eu fiz alguma coisa desse tipo, ou até pior na vida passada. E eu me identifiquei de tal maneira que eu fiquei assim... Susana é um exemplo de uma coisa que eu não devo fazer. De um amor doentio, possessivo. E que eu devo refletir de como que eu estou amando o outro. Assim como, por exemplo, a Ruth. Eu acho que a Ruth é totalmente diferente, por exemplo, da Alcione de Renúncia. Que a Alcione de Renúncia, ela é um amor, né? Não perfeita, mas ela, assim, muito evoluída. Muito evoluída, sério. Ela é aquela coisa assim que, eu ainda não tenho como... Ainda falta muito para eu chegar em Cristo, mas eu posso começar a trabalhar para almejar ser que nem Alcione. E nas Voragens do Pecado, a Ruth, gente, ela é muito assim, você percebe que ela tem uma doçura, que ela é capaz de amar o outro e tudo mais, só que ela ainda tem muito do rancor, da raiva, da vingança. Então tem muito disso, e aqui a gente vai meio que entendendo, que a gente vai assim... Contando a história. Gente, assim, estamos quase terminando o clube. Estamos já terminando a terceira parte do livro. Então, vamos falar, mas isso aqui é o enredo. Eu não vou dar muito spoiler, não. É só o enredo. O Luiz de Naborn, ele é católico e a família da Ruth, ela é protestante. E o Luiz, então, resolve, por conta do governo francês, ele, como um fanático religioso, resolve fazer um massacre. E ele acaba assassinando toda a família da Ruth. Só ela sobrevive.
Então ela decide, ela com uma amiga dela que era a noiva do irmão mais velho dela, elabora um plano para uma vingança contra o Luigi Naborn. E, gente, assim, a gente vai entendendo, assim, que ela meio que fica assim, será realmente que eu tenho que fazer isso? Não, mas ele fez tal coisa comigo. E depois a gente, pera, mas, gente, assassinaram toda a família dela. Como é que a gente reagiria a isso, sabe? E a gente vai meio que pensando, e é toda uma complexidade no pensamento humano. Até que chega um ponto que a gente fica assim, cara, quem sou eu pra julgar, sabe? A gente então vai aprender com o caso da vida da Ruth. Pra não, isso aqui eu não vou fazer, porque olha o quanto mal também fez. A Ruth, aí agora sim, spoiler. A Ruth, ela consegue então a vingança dela. Mas no final ela não sente prazer nenhum naquilo. Ela se sente mal, ela adoece, ela fica pedindo perdão, ela fica totalmente atormentada com o que ela fez. Então valeu a pena? Não. E a gente vai ver as consequências disso no livro, em outros livros, e vai. Como uma bola de neve. Então eu acho bom a gente ir pensando. E eu acho super interessante que vocês também comecem a ler, por exemplo, esses romances espíritas, os romances da Ivone do Amaral, os romances do Emmanuel. Tem vários. Os romances do André Luiz. Eles são muito... Eles colocam muitos exemplos pra gente. Que é aquela coisa. O que seguir e o que eu não seguir. Eu tenho essa decisão. Mas pegando esses outros exemplos de vida, a gente... Que, nossa, não vale a pena absolutamente isso. Ou não, é isso aqui que eu tenho que seguir. Isso aqui eu quero seguir. Porque eu quero ter esse sentimento. Então, vamos começar a se colocar um pouco no lugar do outro, a ter cuidado da maneira como a gente fala, ter essa, sabe, a pensar mais como a gente se expressa e sair um pouco dessa questão da indiferença, de colocar também, não, eu preciso comunicar para o outro que tal coisa está acontecendo, mas com responsabilidade sempre. Sempre. É isso, gente. O Destrinchando Fonte Viva acontece toda segunda-feira, às 19 horas. Novamente, hoje que foi uma exceção, porque vai ter daqui a pouquinho, às 19, o Clube do Livro, que a gente teve que dar uma adiada. Porque o clube acontece sábado, de 15 em 15 dias, sábado, às 20 horas, mas a gente teve que adiar por conta de compromissos, e aí eu resolvi, não, bora fazer então esse batidão aqui do cantinho, o Destrinchando com o Clube do Livro. Eu peço pra vocês, não sei se vocês estão vendo aqui, a questão dos selos, o que a gente faz com essa aquisição desses selos? O dinheiro que a gente arrecada com os selos, a gente vai converter tudo num projeto que a gente está fazendo nesse semestre, que é de arrecadação para a compra de cestas básicas para famílias carentes aqui do Amapá e lá de Marabá, no Pará. Então a gente está fazendo, se vocês quiserem também, tem um link da Amazon, que aí vocês podem comprar o que vocês quiserem. Eu vou comprar um Fonte Viva, eu vou comprar umas varagens, ou eu vou comprar, não sei, um tripé, eu vou comprar uma câmera fotográfica. Você vai então, usa o nosso link, tá ali na nossa descrição lá da Amazon, para comprar qualquer coisa, que a gente também consegue arrecadar, não custa nada, nada além para vocês, assim, o link da Amazon, né? Vocês compram o que vocês forem comprar normalmente, e aí a gente consegue ganhar uma comissão que a gente vai converter integralmente para essa compra de cestas básicas para famílias. Que a gente vai fazer isso no Natal, vai ser uma ação que a gente vai fazer pro Natal, e que em novembro a gente vai ter uma série de coisas que a gente vai fazer para arrecadar então esse dinheiro. Mas se vocês já quiserem ir ajudando,
Nas lives, vocês podem comprar esses selinhos aqui, que estão aqui embaixo. E no dia a dia, se vocês quiserem na Amazon, vocês acessem o link e vocês podem comprar qualquer coisa, gente. Sério. Qualquer centavo já é muito bem-vindo para ajudar essas famílias. Então, se vocês, gostei daqui e tudo mais, lembrando, o Destrinchando Fonte Viva, toda segunda às 19 horas. Na próxima segunda é a Aninha, aí só depois sou eu. Mas a gente fica assim, revezando. Na quarta-feira tem o Minutos com Joana de Ângeles, com a leitura, também uma reflexão sobre a mensagem e tal do livro Vida Feliz, do Espírito de Joana de Ângeles, que aí também a gente faz esse momento para vocês e tudo mais. Quarta-feira, às 19 horas. Quinta-feira tem estudo do Livro dos Espíritos. É um estudo fechado. Então, para vocês acessarem, vocês vão lá no link da descrição. Também tem grupo Telegram, Livro dos Espíritos. Vocês acessam por lá. Que aí vão ter os links para acessar a reunião e os materiais. Lá vocês podem conversar, aparecer a carinha de vocês, falar mesmo verbalmente. É uma coisa bem legal. E fica tudo gravado depois no nosso canal do YouTube, se vocês quiserem seguir. Se inscrever lá, que a gente aceita muito também essa ajuda aí. E aí, nos sábados, de 15 em 15 dias, nós estamos aqui com o Clube do Livro, nas Voragens do Pecado, junto com a galerinha do Seu Jovem Espírita Marapá, que daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo, porque essa semana é diferente. Mas é isso, gente. Dados os recados, foi um prazer. Muito bom conversar aqui com vocês. Gente, daqui a 9 minutos eu vou estar aqui de novo com vocês. Mas muito prazer. Vejo vocês até breve. Tchau.